Então, assim, só para recapitular, na semana passada eu citei o que Jesus falou a respeito da semente. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Quer dizer, é necessário morrer, né? Porque a morte, no caso, é um desprendimento da nossa própria vida. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O que é odiar a sua vida neste mundo? Hoje eu estava comentando com o Ronaldo. Nós somos a última igreja antes da volta de Cristo. Nós somos a igreja de Laodiceia. Jesus, ele não teve um elogio para essa igreja. Ele diz que essa igreja é uma igreja morna. É uma igreja que não sabe o que quer, inconstante. Né? Uma igreja que não é fria nem quente. É uma igreja que é cega. Ela acha que ela é rica, que ela não tem falta de nada, que ela não precisa de nada, que ela já sabe de tudo. Mas ela é cega, ela é nua, ela é pobre. Ela está em falta com Deus. Então, quando eu penso que eu sou essa igreja, eu odeio a minha vida nesse mundo. Entendeu? Porque eu sou essa igreja, você é essa igreja. Nós somos mornos. Nós não temos uma vida fervorosa de oração, de jejum. A gente não tem. A gente só corre quando a coisa aperta, né? E isso é motivo de lamento no meio de nós. Isso é motivo de choro, é motivo de realmente odiar a nossa vida do jeito que ela é e do jeito que a gente vive ela hoje, não é? Nós somos uma igreja capaz de maratonar em outras coisas, mas não maratonar na palavra. As pessoas não conseguem assistir um estudo de 1 hora que eu faço no Instagram, porque é muito longo, precisa ser rápido. Essa é a igreja de Laodiceia. Então Jesus disse que quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, essas palavras são palavras de ensino para nós, né? Se nós queremos servir Jesus, nós vamos saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos projetos, né? E quem vai nos honrar? O Pai, porque nós não devemos buscar recompensa em ninguém. Então, quando a gente pensar em morrer para dar muito fruto, quando a gente pensar em renunciar a algo da nossa carne, nós não podemos pensar em recompensa, porque não virá recompensa, não terá recompensa para nós. Neste mundo não terá recompensa. É Deus que nos honra, é só Ele. Né? Isso também faz parte do morrer o ego, morrer, né, aquela necessidade de talvez até autoafirmação, né, entende? E desenvolvendo até um pouco mais sobre isso, né, em Lucas 14, 27, ainda sobre a semente, ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz naquela época era ir para a morte. Não foi só Jesus que foi crucificado. Não foi só a mãe de Jesus que sofreu a dor de ver um filho pendurado numa cruz. Muitos cristãos foram crucificados naquela época, mas muitos mesmo.
Eles pegavam as pessoas e falavam assim: ah, você é de Jesus, então vai morrer que nem ele, né? Não tem problema para você ser crucificado igual o seu mestre, o seu rei, o seu senhor. E essas pessoas eram crucificadas. Quantas mães sangraram em ver seus filhos jovens pendurados no madeiro igual Jesus Cristo? Inúmeras, mais de 1000, não dá para contar. Precisamos conhecer a história da humanidade para a gente ter dimensão dessas coisas, né? Isso é servir a Jesus. Quando eu me deparo com esses documentários, eu fico muito preocupada. Porque eu não sei, eu começo a ver o quanto eu sou morna. Eu não sei se eu ia aguentar isso. Né? Aquele guarda chegar na minha casa e falar: vocês são de Jesus? Se vocês falarem que não são e se ajoelharem diante do governador, vocês não precisam ir para o Coliseu, na Boca do Leão, com as suas crianças. Vocês ficam aqui em casa, na piscina, na casa que você construiu, gostosa, com o porcelanato que você escolheu. E aí? Quem sou eu nessa hora? Que tipo de igreja nós somos na Terra? Então é motivo de odiar a nossa vida nessa Terra, né? E a gente só tá aqui porque essas pessoas foram. Elas foram. E no documentário fala: quanto mais caía sangue de cristão na terra, era que nem se estivesse fazendo uma plantação de milho. Quanto mais jorrava o sangue na terra, mais brotava cristão. E aí? Olha a semente. Por causa dessas pessoas que morreram assim, nós estamos aqui, com essa palavra na mão, né? E aí, pensando em tudo isso, eu fiquei muito impactada. Eu pensei no que trazer para nós hoje, né? E aí o Senhor me inspirou o seguinte: para deixar de ser apenas uma semente e viver os seus frutos, temos que morrer. Para isso, devemos aguentar a pressão da terra e ser alimentados corretamente com a água da vida. Então, aqui estamos falando de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual. Quero ilustrar o desenvolvimento pessoal que todos nós precisamos passar e viver com o livro de Ruth. Com essa história desse livro, nós vamos aprender, nós vamos buscar algumas chaves que nos ajudam a desenvolver o nosso intelecto, o nosso emocional, que vai alinhar um pouco os nossos pensamentos e sem contar que vai nos dar, que vai nos fortalecer espiritualmente, essa história. Então eu vou começar a leitura primeiro e depois eu vou fazer algumas colocações, tá? Ruth capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os seus filhos chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Aqui a gente já vê uma quebra da lei, né? Porque um israelita não podia, pela lei, casar com uma mulher estrangeira. E os moabitas eram um povo inimigo de Israel, tá? Eles oprimiam Israel. Tanto é que na época dos juízes, Deus levantou Sansão para libertar o povo, levantou outros juízes, levantou Gideão, né? Então, os moabitas eram um desses povos que oprimiam
Israel. E eles casaram com essas mulheres moabitas, né? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aqui já está uma diferença, né? Então, a Ruth não seguiu a Noemi somente por causa da Noemi, é porque ela havia se convertido, né? A órfã não, ela voltou para os deuses dela e para o povo dela, certo? Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que se chegaram a Belém. Aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Só até aqui por enquanto. Aí o que aconteceu? Ela foi e, por acaso, que não é acaso, ela encontrou o campo do Boaz e trabalhou nesse campo um dia todo. E ele acabou conhecendo ela, tudo, e deixou que ela trabalhasse ali, porque também era uma lei em Israel que os pobres podiam recolher as espigas que caíam no chão. E ela ia atrás recolhendo, as que caíam no chão não podiam ser, tinham que ser deixadas para os pobres e para os necessitados. E ela foi recolhendo aquele cesto. E ela encheu o cesto, foi na cidade, vendeu tudo, ainda sobrou, levou para casa, contou para a sogra o que tinha acontecido.
teve o recurso, aí depois ele ajustou o salário com ela para que ela voltasse a trabalhar com ele, ela encontrou favor ali no campo desse homem. E aí passou um tempo, aí o que aconteceu? A Noemi falou para ela: olha, esse homem é um parente do meu marido. Então, se ele quiser, ele pode resgatar, ele pode ser o teu resgatador. Ele tem direito legal de casar com você. Então, se arruma, ele estava dormindo lá num lugar, se arruma, se perfuma e vai lá e deita no pé dele. E espera. E vê o que vai acontecer. Com certeza era algo relacionado à lei, ao cortejo em Israel. É. E aí o que aconteceu foi que ele casou com ela, tá? Aí aconteceu. São 4 capítulos só, você vai ler tudo na sua casa, tá? Eu tô resumindo a história, mas eu quero que você leia todo esse. Porque cada versículo é muito vivo, né? Ela fez conforme no versículo 6 do capítulo 3 diz: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Fez tudo direitinho. E aí, no capítulo 4, no versículo 9, já conta. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas, certo? Aí o que aconteceu no versículo 13? Assim tomou Boaz a Rute e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, pai do rei Davi. Por isso que essa história está na sua Bíblia. Esse menino que nasceu, Obed, faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Né? São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão a Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi, que foi ungido rei de Israel. E da linhagem de Davi, depois para frente, vem Jesus Cristo, o filho de Davi. Bom, fiz um apanhado da história, agora vamos ao que o Senhor quer nos ensinar aqui. Elimeleque, voltando lá no capítulo 1. Elimeleque não agiu como se Deus fosse o seu rei. O nome Elimeleque significa: meu Deus é rei. Mas ele não agiu como se Deus fosse o seu rei. Pois saiu da casa do pão. Belém significa casa do pão. E foi para um território inimigo em busca de pão. Não tinha pão na casa do pão. Estava acontecendo um período de fome, né? Estava acontecendo um período de crise.
tá? Muitas vezes nós estamos no lugar onde Deus tem mais para nós. Porém, esse mais, ele ainda não chegou em nossas vidas. Estamos no lugar certo, estamos na casa do pão, mas não tem pão para nós. A gente não está conseguindo se alimentar. Mesmo no lugar certo, nós sentimos certa escassez, falta alguma coisa, o ambiente não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. E ali, nós estamos sendo, portanto, tratados e provados por Deus. Muitas vezes sentimos que temos que fazer coisas e ser pessoas que nos tiram da nossa zona de conforto. E aí dá vontade de ir embora e buscar novos ares, novas pessoas, novos lugares. Mas se estamos caminhando com Deus, precisamos saber que sempre seremos tentados. O que você faz quando passa por uma tentação? Esse é o assunto dessa palavra de hoje. Elimeleque, ele cedeu à tentação. Ele cedeu a uma ação egoísta em meio ao desespero de uma crise. Ele estava numa crise, não tinha pão. A terra, havia fome naquela região. Então o que ele pensou? Eu vou pegar minha família e vou buscar sustento em outro lugar. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer o que eu acho que vai trazer sustento para mim, mesmo que seja em terra inimiga. Mesmo que seja aceitar quebrar algumas leis do Senhor. Entende? Porque na casa do pão não estava tendo pão para ele. Ele cedeu à tentação e ele morreu, deixando a sua esposa desamparada em terra estrangeira. Ele comprometeu o sustento e a provisão das mulheres da sua casa. Ele ficou no meio do caminho. Ele não pensou que ele podia morrer. Ele não pensou que os filhos dele podiam morrer naquele lugar. Entendeu? Então, o que eu começo a ver? A tentação, ela não vai cercar a sua vida no mundo. Quando você já está fora da casa do pão. Porque no mundo você não precisa ser tentado. Você está no mundo, você já é do diabo. Você já está perdido, você já está morto espiritualmente. Agora, quando você está na casa do pão, que é o lugar de sustento para a tua vida, é aquela água que vai regar essa semente pressionada na terra, você vai ser tentado pelo diabo. Mas Jesus foi tentado pelo diabo depois do seu batismo no deserto. Era como se ele estivesse na casa do pão, mas não tinha pão, porque ele estava de jejum 40 dias naquele deserto. Ele podia ter uma crise de identidade ali, foi justo aí que o diabo atacou. Se és filho de Deus, então manda que essas pedras virem pães. E aí lá em Mateus 4:4 está escrito a resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus não diz que ele te dá só provisão. Deus te dá provisão. Ele rega a sua vida com a água da vida, com a presença do Espírito Santo, para que você floresça. Mas ele também diz que você será tentado para ser aprovado. Todos serão. Mas o Elimeleque não quis passar pela prova. Ele não orou. O que a gente tem que fazer quando na casa do pão não tem pão para nós? A gente sente que ali talvez não é o nosso lugar, as pessoas.
tô sendo obrigada a sair da minha zona de conforto, eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu não vou mais, eu acho que eu vou procurar outro lugar, onde eu sou melhor acolhido, onde as pessoas conversam mais comigo, ou talvez me entendam mais, ou venham na minha casa fazer oração e tomar cafezinho da tarde comigo. Ore. Se na casa do pão não tem pão para você, ore para que na casa do pão tenha pão para você. Peça a Deus. Mas não fuja. Não seja desaprovado. Não vá para uma terra inimiga ou não tente fazer do seu jeito. Não tente buscar o pão do seu jeito. É algo que só Deus pode te dar, né? Então, ore para que haja pão na casa do pão, ao invés de ir embora reclamando. Certo? Mas a tentação, ela existe. E aí eu quero conversar um pouco sobre o que fazer. Eu quero dar alguns pontos. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando nos sentimos assim, quando nos sentimos tentados a fazer o que o Elimeleque fez. Por exemplo, crise, desespero, eu preciso fazer algo. Primeiro, reconheça a fonte da tentação. Da onde vem a tentação? Isso está em Tiago, capítulo 1, 13 e 15. Eu vou ler rapidamente aqui. Tiago 1, 13 a 15 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Quem tentou Jesus no deserto não foi Deus, foi o diabo. Deus o levou para ser tentado. Deus permite que o diabo tente você, mas ele mesmo não tenta você. Entendeu? Ai, Deus está me tentando. Nunca mais fale isso. Mas então só tenta se Deus permitir. Sim, é Deus que permite. Se Deus não permitir, não tenta. Não. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O diabo, ele vai usar aquilo que você quer, aquilo que você já cobiça, aquilo que você gosta. Quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, se eu estou sendo tentada, eu ainda não pequei. Mas se eu der lugar à tentação e consumar o pecado, isso vai gerar morte na minha vida. Entendeu? O ser tentado não gera morte. O pecado concretizado gera a morte, certo? Então, qual é a fonte dessa tentação? É Satanás. Mas ele está usando o que para tentar você e eu? A nossa própria cobiça. É o que a gente mesmo quer. O que o Elimeleque queria? Ele queria resolver o problema. Às vezes, o que a gente quer? A gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer ninguém confrontando a gente, confrontando o nosso pecado, ou nos empurrando a algo maior, ou destravando alguma área da nossa vida que a gente não quer que seja tocada. Então, o diabo vai usar a zona de conforto para nos tentar a sair da casa do pão. Entendeu? E ele ouve o que você almeja? Quem? Ele não vê onde Deus. O diabo, ele é mais velho do que todo mundo aqui. Ele não precisa ouvir, ele basta olhar. Sabe o livro que a gente compra de linguagem corporal? Ele que escreveu. Então, se você der... Mas deixa. Ele já sabe o que você pensou ali naquele gás que saiu, entendeu? Ele é muito astuto.
Ele não precisa ouvir. Tem gente que fala, não vou falar pro diabo não escutar. Mas ele lê pensamento? Não. Não é. Não. Ele decifra. Ele simplesmente decifra o comportamento. Ele sabe. Entendeu? Né? E aí quando você fala, então fica mais fácil ainda. Agora, importante. Reconheça a fonte da sua tentação. Então, não é Deus que está tentando você. É o diabo. Tá? Agora, segundo ponto. Entenda o porquê Deus o deixa ser tentado. Por que Deus deixa você e eu passar por isso? Inclusive, deixou Jesus passar por isso. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Lembra quando Deus chamou Abraão? O que ele falou? Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. E aí no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, por que Deus permite a gente ser tentado pelo diabo? Para ser aprovado. Para passar por uma provação. Então, quem prova? Deus. Quem tenta? O diabo. Por que Deus não destruiu o diabo? Porque ele ia provar o nosso coração como? Se o diabo fosse fulminado. Terceiro ponto que nós precisamos compartilhar juntos aqui para entender sobre esse assunto. Para nos desenvolvermos. Nós estamos aqui para ter inteligência emocional agora. Para alimentar a nossa inteligência com relação a essas realidades que acontecem à nossa própria volta. Se a gente não discute isso aqui, a gente não para avaliar no nosso cotidiano. Isso aqui é para ser usado na nossa vida particular, nas coisas que aparecem para nós lá onde a gente está, não é? Terceiro ponto, saiba que Deus limita o nível da tentação que você enfrenta. Sabia? Está escrito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Já ajudou muito. Olha o que está escrito aqui, ó. Então. Olha, agora, se alguém pensava que tinha alguma desculpa para dar, agora o cerco fechou. Total. Olha essa palavra aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, aquela coisa de que eu não consigo ou eu não posso, você consegue, porque não vos sobreveio tentação maior do que 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, gente. Ele nunca vai fazer um filho ser um perdedor. Pensa. Você acha que Deus vai permitir o diabo tentar você ao pecado para que você realmente não consiga vencer o diabo e peque e vá para a morte? É essa a vontade de Deus? Que você nada e morre na praia? É isso que Deus quer para você? Não é. Tá? Então Elimeleque não precisava ter ficado tão desesperado. Não, por quê? Eu até marquei aqui. Sabe por quê, Marcinha? Crises são temporárias.
Aprende isso. Passageiras. Tudo passa. Crises são temporárias. Não é verdade? Hoje você vai matar um leão, amanhã você vai matar um urso. E depois de amanhã é uma cobra. Um gatinho. Vocês estão Uma entendendo? barata, depois uma... São fases. Agora, se você se desesperar, se você pensar não vale a pena, eu não vou aguentar, ou pra que isso? Você já perdeu. Deus está provando você para que você, pressionado na terra, não deixe de se alimentar da água da vida, que é o Espírito Santo dele, para que você frutifique, porque se você não for alimentado ali, você vai morrer do mesmo jeito, mas sem fruto. A semente morre de qualquer jeito. Agora, eu falo, gente, eu tenho certeza que nós estamos nos últimos dias. Eu tô desesperada e tô pensando como eu demorei para ir pro Instagram. Eu não sei se vai dar tempo. Sabe? Não sei, Cris, não sei. Tá tudo tá desenhado. As profecias não tem mais nada para cumprir. Para volta dele, nada. E aí? Mas é o Mas pensa, É no tempo dele. mas pensa. Se você foi agora, é porque era para você ir agora. Mas o que eu quero dizer para vocês é sobre o legado. Não dá para pensar em volta de Jesus ou em morrer amanhã atropelado aqui na esquina, sem frutificar nada para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos entregar o que para Jesus? Aí eu penso na igreja morna. A gente gasta tempo com coisa infrutífera. É isso que eu estou falando. Mas você não acha que você está se cobrando muito? Eu acho que eu tô fazendo pouco, Marina. Eu não tô me cobrando muito. Você não faz ideia do que é o senso de urgência que o Espírito de Deus traz na vida da gente. Quando a gente pensa em salvação de vidas. Quando a gente pensa em conversão. Não é... Marina, não tô falando do meu trabalho. Esquece isso, gente. O que eu tô fazendo é o cocô... É o mosquito do cocô do cavalo. Não é nada. Para, gente. Você consegue entender o que eu tô falando, Cris? A profundidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, gente? A pressa, a urgência. Eu não estou falando de obras grandes, pequenas. Eu estou falando do tempo, da urgência, do que nós estamos vivendo hoje. Não dá para dormir, não é tempo de dormir. Vocês entendem? A hora que ele voltar, acabou. Ele voltou. E aí? Sabe quando alguém morre e você pensa assim, ai, eu poderia ter feito mais? Quantos eu já vi que enterrou pai, mãe e não fica chorando no pé do caixão falando, será que eu fiz o suficiente? Será que eu cuidei o suficiente quando estava na cama? Será que eu... Quantos que acontecem? Essa é a sensação que eu estou trazendo para vocês. Vocês estão entendendo? Nós podemos fazer um pouquinho mais, sim, podemos. E se eu estou falando isso é porque eu conheço a minha vida, eu conheço a minha realidade, eu conheço o meu tempo. Eu estou falando de mim, não conheço o seu. Estou falando de mim, sabe? Eu não trabalho, gente. Eu trabalho, não faço nada. Eu tenho obrigação. Paulo falou. 1 Coríntios 9. Olha o que ele disse aqui, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. E isso é para todos nós que professamos a fé em Cristo. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Não é só para o apóstolo Paulo. Vocês estão entendendo? Sabe por que não é só para o apóstolo Paulo? Porque lá em Mateus capítulo 28, Marcos 16, também ele fala o quê? O que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será
condenado. Em Mateus fala o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, alunos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Isso não foi só para os discípulos. Por isso que eles morriam. Entende o que eu estou falando? É esse senso de urgência que eu estou trazendo aqui para nós. É para nós. Por isso que Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Então não é uma cobrança pessoal, não. É uma realidade de todo aquele que crê que isso é real, que isso é verdadeiro. Não é só pregar o evangelho, só, né, mãe? Não só. Não. Você tem o dom de pregar o evangelho. Mas a nossa vida, que não temos talvez esse dom, ou temos pouco, né? Minuto a minuto. Tudo é um conjunto, Eu não faço nada sozinha. Esse encontro não sai só com a Amanda. Vocês entendem o que é? É o compromisso. A gente vai falar sobre isso também. Essa questão de como, né? Isso aqui é para desenvolver a cabeça de vocês, sabe? Cada um no seu dom, no seu talento, dispondo o seu tempo para isso, né? Porque a responsabilidade é pessoal. Eu me reúno de terça com a Márcia e com a Silvia. Eu não pude ir, já 2 terças. Elas deixaram de orar? Não, por quê? Porque é pessoal, é a vida delas com Deus. Elas fizeram a reunião entre elas. Vocês entendem isso? Eu não preciso pedir pro Ronaldo vir tocar o louvor. É um compromisso que ele tem com Jesus. Eu não preciso pedir para a Samanta me ajudar lá no Instagram. Ela faz livremente, porque ela sabe que esse é um dom que ela tem a oferecer, ela precisa se pôr em ação. É mais ou menos sobre isso, né? Ai de nós se a gente não fizer, né? Aí, voltando lá eu tô falando o quê? Eu tô falando que Deus, ele limita o nosso nível de tentação. Que nós não somos tentados para pecarmos, para perdermos essa batalha. Ele ampara. E o dom é a mesma coisa. Se ele deu um dom para mim, gente, de verdade. Sabe também por que eu sinto que eu poderia fazer mais? Justamente porque esse é um dom que Deus me deu. Porque para mim é fácil fazer isso. Não me custa, não me dá trabalho, não pesa em nada na minha vida. Nada! Nem se eu não preparar a palavra, se eu não escrever nada, eu venho aqui, eu leio um salmo, eu fico 1 hora pregando assim, ó. Deus me deu isso. Deus me deu. Agora a pergunta é, para de olhar para mim. Não olhe para mim, porque se a sua fé estiver baseada em mim e eu cair, você cai junto? Você desanima. Ai, você viu a moça? Separou do marido. E aí? Não olha para mim. Qual é o dom que Deus te deu? Olha a Marcinha cantando aqui. Alguém acha que teve alguma dificuldade para ela cantar esse louvor hoje? Olha a voz dela, olha o que Deus deu para ela. Então, não é difícil para a gente o exercício do nosso dom. Vocês estão entendendo? Se é dom, é fácil e a gente fica sempre sabendo que pode fazer mais. Entendeu? É isso. E como que a gente descobre os nossos dons? Tem que se alimentar dessa água. Essa água, essa presença do Espírito vai te empurrar. Pondo em prática também. Pondo em prática, mas primeiro tem que descobri-lo, depois colocá-lo em prática. Acho que o mais difícil é Precisa orar, precisa pedir a Deus, precisa pedir os sinais para Ele. Por exemplo, Marcinha, conta que você, antes de aceitar o convite, fez o que é o correto. O que você foi fazer? Ele mandou uma mensagem dizendo que a Adalto não ia poder estar aqui, se eu poderia vir. Eu
Li, engoli seco, falei, meu Deus, eu não posso negar. Eu escrevi para ele, posso te responder amanhã, né? No dia seguinte, porque eu pensei comigo, que louvor que eu vou cantar. Eu fiz a minha oração e pedi para o Espírito Santo me mostrar o louvor que eu ia ter que cantar aqui. Ele me mostrou no dia seguinte. Eu abri o meu celular, veio a música na hora. Aí eu falei, eu olhei e falei, mas meu Deus, eu fiz assim, essa música é católica. Aí ele falou, quem está cantando? Eu olhei, eram 3 evangélicos que eu sigo. Ele falou, é essa que eu quero que você cante. E as outras também. Eu falei, tá bom. Então, da onde veio? Da oração. Como saber se eu devo ir, se eu devo fazer esse movimento? Ore, ore, peça ao Pai e Ele vai te mostrar. Quando ele mostra, fala com você. Sente. Olha só, quarto ponto, para a questão da tentação. Então, sabendo essas 3 coisas, né? Quem tenta é o diabo, não é Deus. Deus ele vai provar e não vai ser além das nossas forças. O que mais que a gente precisa saber sobre isso? Afaste-se dos lugares, das práticas, das leituras e das pessoas que o conduzem ao erro. Provavelmente Elimeleque ficava falando, ai, acho que eu vou lá para Moab. Ah, vai sim, lá não tá tendo essa fome aqui, você entendeu? Alguém incentivou, alguém apoiou, certo? Eu vou ilustrar isso com o Salmo 111, versículo 3, que diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Então, para de pôr coisa injusta diante dos seus olhos. O que é coisa injusta? Injustiça é aquilo que não é a vontade de Deus. Né? Para de se associar com aquilo que não faz parte do que é a vontade de Deus. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de fazer isso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por que que ele medita? Porque ele é tonto? Não, é porque aqui está a direção, não na boca do ímpio que ele senta todo dia para falar abobrinha. Vocês estão entendendo? Então a tentação, ela vem, mas você tem que saber também aonde que você está indo. Será que não é você que está indo ao encontro dela? Né? Será que não é você que vai nos lugares onde ela está, que está com pessoas onde ela está, que está com práticas onde ela está, que está com leituras aonde a tentação está, né? Vocês entenderam? Quinto ponto, para vencer a tentação agora, daqui para frente é só vitória, hein? O que você tem que pensar? O que Elimeleque tinha que ter feito? Faça uma consagração completa ao Senhor. Completa. Se consagre. Eu não posso consagrar você. É você que tem que se consagrar a Deus. Isso está escrito em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós precisamos estar completamente consagrados, corpo, alma e espírito, ao Senhor, né? Para vencer a tentação. Sexto ponto, lembre-se de que pertencer a Deus é possuir o seu poder por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? Não é o Consolador? Então, ou seja, como não vamos vencer a tentação se o próprio poder de Deus está em nós? Que é aquela água, né? A terra pressiona a semente, mas a água tá ali. Entendeu? O consolo vem.
João 7. Esse consolo é para nós, os que cremos, os que vamos sofrer a tentação, porque quem não crê não precisa ser tentado. João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Faz todo sentido, não faz? Capítulo 14, 26 de João. Ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, se eu tenho o poder de Deus dentro de mim, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e vem a tentação, quem que vai me fazer lembrar que aquilo eu não posso? Que aquilo não me é mais permitido. Aí vocês estão pensando quanto que nós somos mornos? Vai pensando. Vai pensando. Porque tem cristão que vive sem lei. Acha que não precisa da lei. 7º ponto. Permita-se ser regado com esta água viva que habita dentro do seu irmão em Cristo. Agora doeu, hein? Mas o meu irmão não tem nada a ver com a minha vida. Eu não devo satisfação para ninguém do que eu faço. Então vai pro mundo, porque quem tá em Cristo tá para ser luz, tá aqui em cima para todo mundo ver. Está rodeado por tão grande nuvem de testemunhas. Quando você está em Cristo, você deve sim satisfação para todos. De tudo que você faz. Você tem que prestar testemunho daquilo que você crê. Permita-se ser regado por esta água viva. Essa água viva que te rega vem da onde? A fonte é Deus, mas o Espírito Santo está aonde? Não está dentro de nós? Então, quem que pode regar a sua vida? Outra pessoa. Como que é Deus se o Espírito dele está dentro de nós? Do seu interior, Cris, fluirão rios de águas vivas. Para quem? Para onde que vai isso? Vai sair de você para quê? Se é Deus que dá para ela, não precisa sair de mim. É de mim que você tem que beber. Você tem que se dobrar. Você tem que aprender a se submeter à liderança. Entendeu? É sobre isso. Liderança do irmão, que não é melhor que você. A única diferença nossa aqui é a experiência. Só. Mais nada. Eu tenho um pouquinho mais de experiência do que alguns. Mas quem vai regar a sua vida? Quem regou a minha vida agora com o louvor? Vocês dois. Vocês estão entendendo? Quem está regando agora com a palavra? Eu. Quem está regando lá a vida das nossas crianças? A Elaine. Certo? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não gosta de ser conduzida por ninguém, não gosta de prestar contas, não gosta de dar satisfação, não gosta de ser corrigida, repreendida. Vocês entenderam? E Provérbios 11, 14 também ilustra bem 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Existe segurança.
Então, o que que significa isso? Que nós precisamos sim uns dos outros, nós precisamos aprender a nos permitir. Por isso que a gente tem que viver em unidade, não dá para se isolar. Cristão isolado morre, morre. O solitário, ele preocupa somente com o próprio ventre. Está escrito aqui também. Ele se preocupa só consigo mesmo. E a palavra de Deus fala que a gente não deve, a gente tem que andar em unidade. Vamos ver se eu lembro onde tá. Depois eu ponho, mas tá aqui em Provérbios esse texto. Bom, 8º ponto, aprenda a resistir a Satanás. Então, a gente já entendeu que quem vai tentar a gente é o próprio diabo, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. E foi exatamente o que aconteceu na vida da família do Elimeleque, né? Ela voltou pobre, destruída, com morte na família, essas coisas todas, né? E em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz exatamente isto: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como que eu venço essa tentação? Lembra que crises são temporárias? Uma hora ele vai desistir de te tentar nesta área. Ele vai entender que você não cai nessa área. Ele vai procurar outra área. Mas você precisa vencer nesta área. Vocês entenderam? Resistir ao diabo é fazer resistência, é ir contra até o último. E ele fugirá de vocês. Vai chegar uma hora que isso não vai mais configurar tentação. Isso vai passar. Certo? Diga não, né? 9. Viva num jardim bem regado, como eu falei. Escolha um irmão para andar junto com você. Lembra que às vezes na casa do pão não tem pão? Mas será que não tem um bom lá dentro? Só você é perfeito lá? Tem ninguém assim que você pode se apegar e caminhar junto com essa pessoa em confiança? Eu acho que tem. Escolha um irmão para andar junto com você. Peça orações quando se sentir fraco. Abra o coração sobre a tentação que você enfrenta. Por quê? Porque em Mateus 18, 20, diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali mesmo ele estaria, e que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, a gente basta um ombro amigo no meio da igreja para caminhar junto nessa questão das tentações. Não ande sozinho, né? E o 10º ponto, se cair... E se cair na tentação, o que faz? Levanta. Não fique caído ali. Se cair, levanta. Como que eu vou levantar? Você vai ler primeira carta de João, para você conseguir. Você vai ler primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, dizendo assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí no capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse confessar a gente já aprendeu lá com a Tânia, Tereza, que não é confessar só para Deus, é confessar para o outro, para o irmão.
Por quê? Porque Deus já sabe o que você fez, você não precisa confessar para ele. Agora, você precisa ser regado. Você precisa aceitar a direção que vem do outro. Você precisa orar com alguém, ligar essa oração na terra, pedindo perdão a Deus pelo teu pecado. Então, é confessar uns aos outros. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Né? E aí, o que acontece muito nas igrejas, infelizmente, tem sido isso, né? As pessoas vão e se isolam com suas famílias no culto do domingo. E não tem essa... Por quê? Porque não precisa ficar, né? Confessando nada, se expondo, prestando contas para ninguém. Só que nisto não está a tua cura, não está a tua transformação, não está o teu desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional, porque você precisa, assim como eu, a gente precisa aprender a se dobrar. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E o Elimeleque resolveu tudo sozinho na vida dele, certo? E aí Noemi, que era uma mulher ditosa, né? Ditosa a partir, o nome Noemi significa isso, ditosa, agradável. Volta para Belém, com o rabo no meio das pernas, né? E pede para ser chamada de Mara, de mulher amargurada. Por quê? Por causa disso aqui, olha. Colossenses capítulo 3. Eu quero terminar essa meditação bíblica trazendo um pouco para vocês sobre a sabedoria dessa mulher. Porque a palavra diz que mais vale o fim do que o começo das coisas. Tem gente que começa bem, mas acaba mal. Não é? E ela acabou bem, mas por que Deus honrou essa mulher? Por que ela teve esse regaço desse neto, né? Porque ela sempre viveu debaixo de princípios, independente do que estava acontecendo com ela. E olha só a amargura dela aqui, ó. Colossenses 3, 18 e 19 diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, o que a Noemi fez? A Noemi, ela seguiu as orientações do seu marido. Ela foi submissa. Ela fez a parte dela no Senhor. Ela vivenciou o princípio do matrimônio e foi. Mas ele não, ele quebrou o princípio, ele amargurou a esposa. Quando não pensou nela, no que poderia acontecer em terra estrangeira. Certo? E aí, ela... mas ela não deveria ter feito isso. Deveria sim. Sabe qual é o papel da mulher? Tito 1, 15 e 16. Cadê? Não. Não. 2. Diz aqui. Olha o papel da mulher. 3, 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então ela foi. Ela seguiu o princípio, né? E foi. Mas
é, ela colheu o resultado de uma vida inteira baseada nos princípios de Deus, porque ao final Deus a honrou, como eu coloquei, né? Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim do que o começo. No versículo 6, ela decide voltar a essa casa do pão. Só que, de novo, com atitudes de sabedoria, tá? Por quê? Pior que andar sozinho é caminhar com alguém que quer ir em outra direção. Então ela faz ali um processo seletivo de quem vai com ela. Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Jesus, em 12:30, diz: quem comigo não ajunta, espalha. Então ela seguiu outro princípio, ela fez uma seleção de quem ia com ela, né? Como eu falei, vocês acham que ela queria voltar sozinha para Belém? Quem que é uma mulher velha, desamparada, viajando sozinha? Não, mas ela queria ir com quem estava verdadeiramente com ela. Ela precisava descobrir isso, porque isso é um outro princípio para o nosso bem, para o nosso fim. Parar de andar junto com quem não está junto com você. Saiba posicionar as pessoas na tua vida. Tem pessoa que é o de churrasco. Tem pessoa que é de destino. Tem pessoa que é de cumprimentar na rua. Tem pessoa que é para você convidar para dentro da tua casa. Você tem que fazer uma seleção e ela fez isso, né? As duas noras estiveram com ela durante 10 anos, aprendendo sobre Deus, sobre honra e sobre fidelidade. Elas foram discipuladas, elas foram alunas dessa mulher, dessa sogra. E elas amaram essa sogra, porque choraram que nem duas loucas a hora que a sogra libertou elas. Choraram. Foram 10 anos. Por que o livro chama Ruth e não Noemi? Porque foi a Ruth que ficou com a Noemi. Mas, É que eu tô extraindo. agora você falou muito mais de Noemi do que de Ruth. O Senhor me trouxe a sabedoria da Noemi. Não, tudo bem, mas Você gostou mais da Deixa- Noemi, né? Tô entendendo. A a Ruth, Ruth ficou. a Porque Ruth- ela foi a Ruth até quis aqui, ficar ó, foi com a mulher coadjuvante. sábia, Noemi, né? Elas ficaram 10 anos ali como alunas dessa mulher, Sim. aprendendo sobre o Deus de Israel, tudo isso. Agora chegou o momento de saber quem iria com ela, em submissão e obediência. Ou seja, cumprindo princípios também, compartilhando o mesmo destino. O momento. Que momento que é esse que a gente descobre quem é de destino e quem não é de destino? Vocês já pararam para pensar nisso? 10 anos ela ficou com aquelas moças lá. Noemi não tinha mais nada para oferecer. O que você faz quando pessoas já não são mais tão interessantes como antes? Tão utilitárias como antes? Quando a sua esposa não é mais aquela garotinha bonitona que você casou, não serve mais. O que você faz? Você é de destino ou você vai embora? Esse é o momento. Quando seus pais já não te proporcionam mais tantas coisas que eles te proporcionavam como antes, agora eles não proporcionam mais tanto para você. E você faz o que com isso? Você é de destino ou você vai embora? O momento é quando você não tem mais nada para oferecer, você só pode oferecer a liberdade. Esse é o momento. Quando você oferece liberdade. Por que eu tenho que oferecer a liberdade? Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós não temos que prender ninguém. Mas o próprio Deus dá livre-arbítrio, como que o outro não vai dar? Por isso ela amava, olha a liberdade, ela é a manifestação do amor.
Minhas filhas, eu não tenho mais nada para vocês. Voltem. Busquem o casamento na terra de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes. Não é isso que ela falava? Aí o John Lennon, ele disse assim: amo a liberdade, por isso deixo as pessoas que eu amo livres. Se elas voltarem é porque as conquistei. Se não voltarem é porque nunca as tive. Isso vale para tudo, que a gente cresça emocionalmente com isso. Pessoas fortes e sábias selecionam quem vai andar junto. Aprende isso. Pessoas fortes e sábias não andam com qualquer pessoa. Os fracos e inconsequentes é que levam todo mundo junto, colocando todos no mesmo nível de comunhão. Permita que as pessoas se aproximem de você, sim, sempre. Seja acessível a todos, mas observe, selecione, veja se estão dispostas a se adaptarem aos seus protocolos e maneira sua de viver. Se essa pessoa fala palavrão e o seu protocolo dentro da sua casa com os seus filhos não é falar palavrão, por que você chama essa pessoa para ir na tua casa? Para ela fazer lá o que você não aceita fazer? Vocês estão entendendo? Não faz sentido. Então, se as pessoas não estão dispostas a se adaptarem aos seus protocolos de vida, elas não podem andar com você. Se elas não estão, reposicione essa pessoa na sua vida. Encontre um lugar para ela ali, nem que seja o oi, tudo bem? Tudo jóia? Pessoas que começam achando que todo mundo é bom, terminam achando que todo mundo é mal. Para pensar nisso. Pessoas que começam achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é mal, que ninguém vale a pena. Por quê? Porque leva decepção na cabeça. Porque não é todo mundo que é bom. Não é todo mundo que tem afinidade com você. Não é todo mundo que gosta do jeito que você vive. Entende isso? E aí a gente vai colocando todo mundo no mesmo nível, na mesma comunhão e vai se decepcionando. Daqui a pouco a gente não quer mais ninguém. Quem acha que dá para se relacionar igual com todo mundo, acaba achando que não dá para se relacionar com mais ninguém. Quem leva todo mundo para casa, termina achando que não dá para levar mais ninguém para casa. De tanta decepção. Lembre-se sempre, em liberdade as pessoas revelam se estão ou não estão alinhadas com você e com o seu propósito de crescimento. Então a Noemi, ela foi muito sábia. Ela deu a liberdade e ali foi revelado a ela quem estava com ela. Aquela nora que falou: não, eu não vou te deixar, imagina, você não tem mais nada para me oferecer, mas eu posso, eu sou mais jovem, eu vou te acompanhar na viagem, eu vou te proteger, eu vou trabalhar, eu vou lá na horta lá do homem, eu vou vender, eu vou trazer o sustento, eu vou cuidar de você, você cuidou de mim 10 anos, agora chegou a minha hora. E ela foi tão assim que ela tinha no coração esse princípio da obediência. Por quê? Qual foi a primeira coisa que ela fez quando chegou lá no Belém? Eu posso ir trabalhar na colheita da cevada? Pode. Entendeu? Olha o nível, olha o relacionamento. Então, quando a gente entende que nós estamos num propósito de crescimento, tudo isso se faz necessário para que Deus abençoe a gente lá na frente. Então, mas vamos pensar assim. Eu tenho que amar e gostar da pessoa como ela é, não como que eu quero que ela seja. Sim. E não quero que eu vou amar só quem se parece comigo. Não, você vai amar Provavelmente todos. 10 anos elas tinham um defeito, né? Ela poderia ter, talvez nessa linha de pensamento seu aí, ter excluído elas, mas não.
Provavelmente ela amou, sofreu e conseguiu ensinar elas o que era de bom, né? Importante que você falou. Entendeu? Então, às vezes, não dá para jogar todo mundo. Não, mas agora vem os momentos. Espera aí. Não é jogar todo mundo fora. É selecionar. Ninguém está jogando fora. A gente reposiciona pessoas. Pessoas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares no contexto da nossa vida. Quando? Quando? Quando elas estão sendo discipuladas, quando elas são alunas? Não. Quando elas estão prontas. Por quê? Porque, Carlinhos, eu vou usar a Marcinha de exemplo, que é uma nova convertida. Porque a Márcia de hoje, batizada, ela não é mais a Márcia que você conheceu lá, que ia na sua casa, tudo. Esquece isso. Ela não é mais essa pessoa, ela passou por uma transformação. Ela, quando se batizou e aceitou Cristo, ela decidiu ser uma nova pessoa. Se você que caminha com ela não regar isso na vida dela e ficar trazendo à tona o passado dela, você não está edificando a vida dela. Ela tem que reposicionar você na vida dela. Você está entendendo? Porque você não está edificando, você está sempre olhando como se fosse a Márcia do passado, a velha Márcia. Ai, mas eu não acredito que as pessoas mudam. Então você está na religião errada, colega. Porque aqui a palavra diz que nós nos transformamos em novas criaturas. Agora, a órfã voltou para quem? Para os deuses dela. Entendeu? O ponto é esse. Entende? Então, o reposicionar pessoas na vida da gente tem a ver com o momento que a pessoa está. Entendeu? O coração nunca foi regenerado. Ela estava sendo discipulada, porém ela não era uma nova pessoa, entendeu? E aquela pessoa insubmissa que queria os seus deuses não podia andar com a Noemi, não ia trazer para ela nenhuma. Ela não ia obedecer a Noemi, ela não ia se deitar lá no pé do Boaz, igual a Noemi mandou, não ia beneficiar ela em nada, você entendeu? Ela não ia se permitir ser regada. Então, isso foi muito importante a sua colocação. Para a gente não sair daqui achando que agora a gente tem que ficar selecionando todo mundo, tá? Mas aí foram as duas que se reposicionaram uma na vida da outra, né? Sim, tanto uma quanto a outra. Porque quando você se posiciona, Edinho, você gera no outro um posicionamento também. Quando você diz não, você vem até aqui, daqui você não vem mais, aí você vai ver quem é a pessoa. Quando você fala não, você descobre com quem você está lidando. Quando você deixa de ser útil, quando você não atende mais aquela ligação, você vai saber. Entendeu? É isso. Aí a pessoa, tipo, aí se não for assim, então não quero mais, entendeu? É muito difícil você entender que até a tentação na sua vida vem do quê? De um mau aconselhamento, de você continuar mantendo certas pessoas no seu círculo íntimo. Isso faz parte do nosso crescimento pessoal, que é o assunto que eu estou trazendo. Eu quis ilustrar essa questão da gente precisar se desenvolver pessoalmente com esse relato, com essa história de Ruth, porque eu vi na Noemi um exemplo e um gancho para a gente entender tudo isso. As atitudes dela me mostraram coisas importantes para a gente crescer. Então, não é jogar pessoas fora, é reposicionar pessoas, é acreditar nas pessoas. As pessoas que chegam, elas chegam velha criatura. Não é por isso que eu não sou acessível a elas. Eu sou, mas elas precisam
ser transformadas, como eu fui, para compartilhar o meu propósito. Se elas não quiserem isso também, ok. Agora, quem que vai compartilhar propósito comigo? Quem está no mesmo nível de missão, de entendimento que eu. Vocês entenderam? Então, isso faz parte do nosso crescimento pessoal. Vocês entenderam? Deu para responder a questão? Entendeu? E olha que 10 anos é uma vida, hein? E ela amou aquela mulher, mas ao final dos 10 anos ela decidiu voltar para os deuses dela. E ela é livre para isso, as pessoas são livres.